palavra de Deus, nós percebemos então que a fé, a Bíblia diz que ela remove montanhas. A Bíblia diz também que através da fé uma mulher foi curada. A Bíblia diz também que através da fé o cego voltou a enxergar. A Bíblia diz também que através da fé muitos leprosos saíram curados. A nossa Bíblia, a Bíblia do Senhor, a palavra do Senhor Jesus, também ela diz nesta noite: se crer, serás abençoado. Você crê nisso? Amém. Você crê que nessa noite você será abençoado? Amém. Crê mesmo nisso? Amém. Então nesse momento eu quero que você coloque a sua fé. Se é uma causa da justiça, se é uma causa, se é um problema familiar, se é o seu emprego, se é o seu trabalho, se é o seu ganha-pão, queridos, eu não sei. Eu só sei que Jesus, Ele está presente, e Ele está presente para dar para mim e para você uma coisa chamada vitória. Você crê nisso? Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Pra
capítulo 37, versículo 6. Livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 6. O tema da mensagem desta noite é lutas na vitória. Se eu e você queremos vitória, a primeira coisa que eu e você como cristão temos que entender que para obtermos vitória é necessário que nós passamos por lutas. E às vezes por muitas lutas, às vezes por muitas dificuldades, às vezes as lutas são tão grandes que nós chegamos até pensar em desistir. Só que Deus é maior. Ele não deixa, Ele não quer que eu nem você desista. Ele quer que nós obtenhamos a vitória. E hoje está fácil. Pelo que nós possamos compreender da leitura bíblica de hoje, nós vamos ver alguns fatores, algumas situações a qual nós cristãos passamos por luta, passamos por dificuldade, mas temos vitória. Vamos no contexto bíblico com Stephanie, por gentileza. Livro de Gênesis. Igreja novamente com a paz do Senhor, amém? Livro de Gênesis, capítulo 37, versículo somente o 6. E disse-lhes: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Amém? Coloque a sua Bíblia sobre a cadeira. Vamos fazer junto um minuto de oração. Vamos clamar ao Senhor para que Ele mande mais uma vez o seu poder, o teu Santo Espírito sobre esse local. Fala comigo, por favor. Senhor Deus, eterno Pai, de amor, bondade e misericórdia, nós entramos na tua presença. Nós estamos aqui nessa noite para te adorar. Nós estamos aqui nessa noite para te exaltar. Nós estamos aqui nessa noite para engrandecer o teu santo nome. Nós estamos aqui nessa noite para te buscar, tanto em espírito, Pai, quanto em verdade. Nós temos sonho, Pai. Nós temos desejos. E queremos realizar, Pai, aquilo que sai em nossos corações. Suplicamos nessa noite, Pai, a tua bênção, o teu santo Espírito sobre esse local. Para que quando, Pai, a tua palavra for dita, nós possamos, Pai, simplesmente ser cheios do teu Santo Espírito. Deus, eu acredito no seu mover. Eu acredito no teu agir, no teu fluir e na manifestação do teu Santo Espírito. Hoje e eternamente. Toda igreja diz? Amém. Nossa, toda igreja diz? Amém. Senta em nome de Jesus. Vamos retornar ao contexto bíblico de Gênesis, capítulo 37, versículo 6. Vamos à leitura bíblica, Stephanie. E disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Querida, muitas vezes na vida nós sonhamos com um filho fazendo a faculdade, com um bom emprego, com uma boa esposa, com um bom esposo, com uma linda casa, com um bom carro e com mais coisas. Na verdade, o sonho brasileiro é esse: é ter uma casa, é casar, ter um bom carro, ter os filhos fazendo faculdade. A maioria das vezes esses são os sonhos simples de um brasileiro. Mas às vezes já sonhos na vida que o dinheiro não compra, com o trabalho nós não conseguimos, mas existe alguém que pode dar. E nessa noite eu pergunto para você: quem será que nunca sonhou? Quem será que nunca pensou em ter algo e não conseguiu? Quem será que nunca pensou em chegar em alguma posição de destaque e também não conseguiu? Pois na verdade, Deus nos fez para sonhar. Deus nos fez para crescer. Deus nos fez para chegar a algum lugar. Só que para mim e para você chegar a algum lugar, esse lugar é um lugar de dificuldade, esse lugar é um lugar a qual nós teremos lutas, esse lugar será um lugar a qual o meu sonho e o teu sonho para se tornar realidade é necessário que nós lutemos
Meu Deus. Não existe outra forma. A Bíblia relata nesse contexto bíblico de um jovem rapaz chamado José, muito conhecido como José do Egito, mas na verdade ele era José que morou no Egito. E hoje você, de repente, não está no Egito, de repente você não está em meio à dificuldade, mas de repente você é um sonhador, de repente você é uma sonhadora, e existe alguém aqui presente que quer mudar, quer transformar a sua vida. Você crê nisso? Ponto! Pastor, eu sou um sonhador. Eu passo por luta, mas sou vitorioso. Eu sou aquilo que a irmã Vanusa leu lá na abertura do culto. Eu creio que Jesus se fez carne para me salvar e para te salvar. Em livro de Gênesis, capítulo 37, no versículo 20, outrora nós vimos ali irmãos, próprios irmãos de José, traindo José, querendo matar José, jogando José no poço para simplesmente ceifar os sonhos. E a pergunta que eu lhe faço nessa noite: quantas vezes, quantas pessoas de uma forma ou de outra tentou travar os seus sonhos? Quantas pessoas de uma forma ou de outra tentou travar o desejo do seu coração? Quantas pessoas de uma forma ou de outra atrapalhou o seu casamento? Quantas pessoas de uma forma ou de outra atrapalhou o seu crescimento espiritual? Quantas pessoas de uma forma ou de outra atrapalhou a sua vida? Querido, quando nós casamos, nós não queremos intrusos, seja homem ou mulher no nosso casamento. Quando nós temos filhos, nós também não queremos palpiteiros no meio dos nossos filhos. Quando nós temos um trabalho, nós também não queremos que ninguém venha tirar o nosso sonho. E quantos de nós estamos na casa do Senhor e muitas vezes, por não conhecer a palavra, por um motivo ou outro, chega um daqui, chega uma de lá e acaba com nossos sonhos. E muitas vezes as pessoas, quando não acabam com nossos sonhos, elas tentam, e maioria das vezes conseguem deixar sequelas, marcas, feridas em nossos sonhos. Nós temos o direito de sonhar, nós temos o direito de ter uma família em paz, nós temos o direito de crescer diante da palavra de Deus, mas muitas vezes o invejoso, mas muitas vezes o olhudo, mas muitas vezes o fofoqueiro, mas muitas vezes o linguarudo tenta de uma forma ou de outra ceifar aquilo que Deus tem nos dado. De repente, nós não percebemos que a inveja mata, nós não percebemos que o orgulho mata, nós não percebemos que o orgulho, se nós não tomarmos cuidado, também mata nossas vidas. José passou por isso. José teve essa dificuldade. José foi um sonhador, foi traído pelos seus irmãos, mas José venceu. E nessa noite Deus manda falar para você, querido, vai falar para você, querida, que você ora também vai vencer. Que você ora, por mais que está passando por luta, por mais que as lutas venham, você também vai vencer, porque Deus é fiel àquele que permanece fiel à tua palavra. Pastor, mas o que eu tenho que fazer? No livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1, nós vimos ali que Abraão, ele teve que atender o chamado de Deus. Nós vimos ali que Abraão, ele ouviu o chamado de Deus. Nós vimos ali que Abraão saiu do meio da sua parentela, que Abraão não olhou para um lado, Abraão não olhou para o outro, Abraão seguiu em frente, querido, porque ele acreditou que Deus poderia realizar todos os sonhos da vida dele. Você tem sonhos? Amém. Você acredita que Deus pode realizar os seus sonhos? Amém. Então aplauda o Senhor Jesus. Deus realizou os sonhos de Abraão. Deus também quer realizar os seus sonhos dessa noite. Vamos juntamente com o Esther no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Ali nós vimos uma história de um grande homem que era enfermo, de um grande homem que tinha muitos inimigos, de um grande homem que tinha muito dinheiro,
encontrava. Segunda Reis, livro de Segunda Reis, capítulo 5, versículo 1. O dinheiro não poderia comprar a cura daquele homem. Somente o milagre do Senhor Jesus poderia comprar a cura daquele homem, poderia dar a cura daquele homem. E muitas vezes você está assim: pastor, eu não preciso de dinheiro, pastor, eu não preciso de favor, pastor, eu não preciso disso e daquilo outro, mas eu preciso nessa noite é que Jesus ele venha fazer acontecer na minha vida. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, que Jesus está presente. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, que Jesus ele quer realizar os teus sonhos. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, que Jesus quer e ele vai, se você acreditar, fazer acontecer na sua vida. Vamos à leitura bíblica com o Stefano. Segunda Reis, versículo 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Porém, o que ele era, irmãos? O que ele era, porém? Leproso. Agora o cara tinha dinheiro, ele era chefe do exército, ele era um coronel, e acima disso tudo, irmãos, ele era um cara leproso. Só que ele acreditou. Olha, eu quero chamar a sua atenção para isso. Olha, Stefano, o que o dinheiro não pode comprar, o que o dinheiro não pode te dar, existe alguém que não precisa de dinheiro, existe alguém que não vai te cobrar favor, e esse alguém, eu quero dizer para você nessa noite, que ele está aqui presente para te dar. Querido, imagine o teu sonho. Imagine os seus pensamentos, aquilo que você sonha para o seu filho, aquilo que você sonha para o seu casamento, aquilo que você sonha para a sua vida. Eu quero dizer para você nessa noite, independente qual é o seu sonho, Deus nessa noite, Ele pode te dar vitória. Deus nessa noite, Ele quer te dar vitória. Você crê nisso? Aleluia. Naamã deixou o orgulho de lado. Naamã deixou a riqueza de lado. Naamã deixou os status de lado. Naamã deixou o dinheiro de lado. E sabe o que Naamã fez, querido? No livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 10, por gentileza, deve. Naamã não olhou para nada disso. Naamã creu, querido. E o milagre aconteceu, por gentileza, deve. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Naamã deixou o dinheiro. Naamã deixou a riqueza. Naamã deixou os status. Naamã deixou tudo. E ele teve que mergulhar em um rio de águas sujas. O que Deus queria com Naamã? O que Deus queria com José? O que Deus queria com Abraão? Mas na verdade, querido, eu quero perguntar para você nessa noite: o que será que Deus quer da sua vida? O que será que Deus quer de você? Naamã, Deus quis quebrar o orgulho. Abraão, Deus quis provar para ele que ele era mais importante do que todos os parentes. E José, Deus quis mostrar para José que por mais que ele passe por luta, ele teria vitória. Deus manda falar isso para você nessa noite, que por mais que você passe por luta, que por mais que você passe por dificuldade, por mais que você passe com a dor aqui, com o sofrimento ali, com a resposta negativa ali, você terá algo muito importante. E esse algo importante é vitória, igreja. Esse algo importante é vitória. E essa vitória é para mim, é para você, é para cada um de nós que acreditamos que Deus ele está mudando o seu cativeiro. Deus está mudando a sua vida. Deus está, querido, transformando a sua vida. Vocês querem vitória? Amém. Vocês querem vitória? Amém. Se prepare para a luta. Porque não há vitória sem luta. Não há. No livro de Lucas, capítulo
curá-los, dessas formas que acreditou que Jesus poderia mudar a vida deles, dessas formas que acreditou que agindo Deus, ninguém poderia impedir. Eu quero dizer para você nessa noite, se você acreditar, Deus vai agir na sua vida. Se você acreditar, Deus vai agir e ninguém poderá impedir. Deus vai agir e ninguém poderá impedir. Sabe por quê, irmão? Na palavra dele está escrito assim: agindo eu, agindo eu, ninguém. Responde agora sim: ninguém. Ninguém. Sabe por que ninguém, irmão? Porque Deus, Ele está contigo. E nada melhor e nada maior do que Ele para te garantir a vitória nessa noite. Não. Só que tem lutas. Mas eu tenho que sofrer. Sim, Jesus sofreu. As histórias bíblicas relatam que Jesus sofreu para me dar o direito e para te dar o direito da salvação. No livro de Marcos, capítulo 5, capítulo 15, por gentileza, Stephanie. Livro de Marcos, capítulo 15, versículo 15. Ali nós vemos o início, ali nós ouvimos a narração bíblica falando do início do sofrimento de Jesus. O importante, querido, não foi o sofrimento de Jesus. O importante não foi a humilhação que Naamã passou. O importante não foi Abraão ter saído da sua parentela. O importante foi a vitória. A vitória. E essa vitória hoje é para mim e é para você. Livro de Marcos, capítulo 15, versículo também 15. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás e, açoitado Jesus, o entregou para que fosse crucificado. E entregou Jesus para que fosse que a igreja? Crucificado por mim e por você. Claro que não foi nós que cometemos o ato. Não. Nós não cometemos o ato de crucificar Jesus. Só que Ele foi crucificado por mim e por você. E somente, querido, para que eu e você tivesse a oportunidade de ter a salvação. Jesus, Ele garantiu essa vitória na cruz. Jesus, Ele garantiu esse milagre na cruz. Mas a primeira coisa que aconteceu com Jesus, Ele foi trocado pelo ladrão. A segunda coisa que aconteceu com Jesus, Ele foi chicoteado. Por mim e por você. Jesus sofreu isso pela Stephanie. Jesus sofreu isso pelo pastor Marconi. Jesus sofreu isso pelo irmão da direita, pelo irmão da esquerda. Sabe por quê, irmão? Para nos dar o direito da vida eterna. No mesmo capítulo, Stephanie, por gentileza, no versículo 20. Ali nós vemos um pouquinho mais do sofrimento de Jesus. Por gentileza, filha. E havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com seus próprios vestidos e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. Eles tiraram a veste de Jesus. Eles judiaram de Jesus. E tudo isso, querido, para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Jesus foi traído. Jesus foi trocado. Jesus foi chicoteado. Jesus foi humilhado. No livro de Marcos, capítulo 5, versículo 30, por gentileza. Ali nós podemos voltar a ver um pouquinho mais do sofrimento de Jesus. Ali nós podemos ver, querido, que Jesus passou por mim e por você. As lutas das quais Jesus passou. Vamos ao contexto bíblico, escreve por gentileza. Capítulo 15, versículo 30. Livro de Marcos, capítulo 15, versículo 30. Salva-te a ti mesmo. Como no passado, ter batido, ter humilhado, ter chicoteado, ter trocado ele por um ladrão, ter traído ele pelo seu próprio discípulo, pelo seu braço direito, como se não bastasse tudo isso.
ele ainda foi zombado. Se você é Jesus, se você é Deus, essa é a coisa. Olha o sofrimento de Jesus. Olha a dor de Jesus. Olha a luta de Jesus por mim e por você. E a maioria das vezes, por causa de uma dor de cabeça, por causa do estômago ruim, por causa de chegou uma visita na casa, por causa de um problema ou outro, por causa de um motivo ou outro, você deixa de ir na casa de Jesus. Mas você tem noção dessa noite, as lutas que Jesus enfrentou para me dar e te dar o direito da salvação. Será que você consegue compreender isso nesse momento, irmão? Que Jesus, ele lutou com a sua própria vida para nos salvar. O mesmo contexto bíblico está no versículo 34, Marcos 15, versículo 34, faça essa leitura para mim, filha. Eu quero dizer para você, irmão, sem luta, não há como ter vitória. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama. Que seja traduzido Deus meu, por que me desamparaste? O próprio Jesus, de tanto sofrimento, no versículo 34, ele gritou: Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Eu já passei por tantas lutas, irmãos. Eu já passei necessidade, eu não passei fome, porque Jesus não deixou. Mas eu morei numa cidade aqui próxima chamada Franciscópolis. Eu recebia de aposentadoria R$350 e o meu aluguel era R$350. O que eu quero dizer para você é que eu vivia na fé. Para mim estar aqui hoje, o quanto eu sofri, o quanto a minha família sofreu, o quanto nós fomos humilhados ao ponto de pessoas falar assim: nós vamos ajudar eles com um salário por mês durante 3 meses. Coitado, porque ele está cego, porque ele é cego e a esposa dele está grávida. Isso é porque eu passei. É só um pouquinho. Muitas vezes o irmão ia em casa levar gude para o irmão do meu filho. O irmão chegava em casa e meu filho ficava gude. Eu sei que o irmão ficava com dó e o irmão ia lá e comprava um iogurte. Dava para o meu filho. Quantas vezes eu chorei de não ter R$1 no bolso de comprar um leite para o meu filho? Só Deus sabe, irmão, quanto eu sofri. Mas nem por isso eu desisti, nem por isso eu deixei de ir na casa do Senhor. E Jesus passou tudo isso por mim e por você. Eu lembro que uma vez o irmão fez uma linguiça na casa dele. Eu e Juliana estávamos comendo só arroz com ovo. Às 10 horas da noite, a filha do irmão ligou e falou: Senhor pastor, meu pai fez uma carne aqui, assim, achando que nós não ia aceitar não. Vocês querem? Eu desliguei o telefone, irmão. Eu aproveitei que o irmão estava vindo no trajeto da casa dele para a minha casa. Eu ajoelhei em Deus. Obrigado pelo alimento que colocaste na minha mesa. Aquele irmão trouxe 2 vasilhas de comida, uma cheia de carne. E outro com arroz, feijão, macarrão, um monte de coisa. Querido, você vai continuar tendo luta. Mas sabe por que você vai continuar tendo luta, mesmo você estando na casa do Senhor, mesmo você servindo ao Senhor? Sabe por que você vai continuar tendo luta? Porque é só com as lutas que você alcança as vitórias. Entenda uma coisa nessa noite: não há luta sem vitória. Entenda uma coisa nessa noite: se a peleja é grande, se a luta é grande, a vitória é a maior.
Jesus não teve vergonha de se humilhar. Naamã, um homem rico, um homem de posses, um homem de status, não teve vergonha também de se humilhar e mergulhar 7 vezes em um rio de água suja. E sabe Jesus? Versículo 37 diz: olha o que Jesus fez por mim e por você. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E Jesus, dando um grande grito, ele morreu. Jesus, ele não teve vergonha, igreja, de morrer na cruz por mim e por você. Jesus, como a Juliana diz na leitura bíblica, ele é dono do ouro e da prata. Jesus, ele não tinha nenhuma necessidade de ficar sobre uma cruz, mas Jesus morreu ali para me salvar e para te salvar. Aí vem uma lutinha, vem outra lutinha, aí você começa a desfalecer. Aí você começa a passar mal. Não tem noção. Porque eu vejo o filho falar assim: pai, eu não sei mais o gosto do pão, me dá R$1 para comprar um pão. Você não tem noção do que é isso? Você nunca passou por isso. Você imagina, irmão, seu filho chega para você: pai, me dá um dinheiro, me dá R$1 para comprar um pão, porque eu não sei quantos dias eu não como pão. Eu vejo as crianças que comem pão, me dá fome, pai, dá vontade. Eu não sei mais, pai, o gosto de um pão. Querido, você não tem noção do que é luta. Não, querido, você não tem noção do que é dificuldade. Mas em meio a tantas lutas, em meio a tantas dificuldades, por mais nós estamos mandando falar isso para alguém aqui dentro, que você pensa que está sozinho, que você não tem irmão, que você não tem mãe, que você não tem pai, mas você tem o maior de todos eles. Você tem Jesus! E é Ele que nos garante a vida eterna. E é Ele que nos garante a salvação. E nessa noite, querido, querida, é pela sua fé. Muitas vezes Juliana falou assim comigo: Marconi, desista, vamos embora. Eu lembro que uma vez Juliana, meio a tanto desespero, lá em Valadares, na igreja, Juliana falou assim: Marconi, deixe esse seu Deus. Ele não está nem aí conosco, que nós estamos passando, nós estamos ouvindo humilhação aqui, nós estamos ouvindo humilhação ali, nós estamos passando por necessidade. Mas quando eu que era gordo, estou vaga de necessidade. Deixa esse seu Deus, Marconi. Eu falei: Juliana, não faça que nem a mulher de Jó. Vão sofrer, mas vamos ter vitória também. Querido, eu quero dizer para você nesta noite: por mais que você sofra, por mais que você luta, se você tiver Jesus do seu lado, uma coisa é certa: você terá a vitória. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. Para você. Vamos à leitura bíblica, Stephen. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus, então, ele disse, querido, ele é a ressurreição, ele é a vida. E por mais que seus sonhos estejam mortos, por mais que seus sonhos tenham sido frustrados, por mais que você diga: não tem mais jeito, não tem mais solução, eu quero dizer para você: ou na caramba saia nessa noite, se estiver morto, ele traz a vida. Ele traz a vida. Ei, não pare de sonhar, não pare, não desista, porque Jesus, ele dá vida e vida com abundância. E essa vida, querida, é para mim, é para você, é para todos nós que estamos
e acredita que ainda há esperança. Acredita que Deus pode mudar o barco. Acredita que Deus pode mudar a sua situação. Eu quero te convidar a ficar de pé. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero te convidar a usar a tua fé. Eu usei a minha fé. Se hoje eu como alguma coisa lá em casa, é porque eu usei a minha fé. Eu acreditei que mesmo sem ter R$1 no bolso, eu poderia um dia ter dinheiro de comprar uma carne gostosa para comer na minha casa. Eu quero dizer para você também, querido, você é como um pedra. Você é uma pedra preciosa para Deus. Pode soltar o erro. Você é algo importante para Deus. E Deus não te trouxe aqui à toa. Eu vou pedir a Deus se tem fé nessa noite, igreja, usa a sua fé. Porque Deus quer nessa noite te abençoar. Canta conosco. É bom, quero ver a voz dos levitas. A tua vida deixou que só Deus sabe cuidar. Aqui no mundo não é teu lugar. Há uma guerra que te espera e Jesus vem te buscar. Sofre muito, Deus já te colocou. Você não é cauda, você é cabeça, onde quer que for. As promessas de Deus não vão morrer. Se Ele não confia, Ele não vai te esquecer. Mesmo que o azeite se acabe, Deus ainda vai fazer milagres. Deus aprova e faz a esperança renascer. Mesmo que não haja fruto na videira, eu vou obedecer, oferecer. Deus ainda faz o seu segredo se encher. É como pérola escondida no mar. A tua vida é o tesouro que só Deus sabe cuidar.
dizer nesta noite, independente qual é a situação, lembre-se sempre que a sua vida é uma pedra e só Jesus sabe cuidar. E eu quero dizer para você, querido, Ele cuida, realmente, Ele cuida, e acima dele cuidar, Ele te dá vitória. Quem crê nisso, aplauda o Senhor Jesus.